mensagem de hoje é a de número 25, sobre esse tema, autoridade espiritual. Estamos vendo as manifestações da rebeldia do homem, e nós já vimos que a rebeldia do homem se manifesta mais claramente através de palavras, da razão e dos pensamentos. Nós vimos, e vamos citar apenas um texto, as manifestações da rebeldia do homem através de palavras. O rebelde de coração acabará proferindo palavras rebeldes. Jesus disse numa determinada conjuntura, quando se dirigiu aos judeus: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio do coração. Então, aquilo que nós temos no coração é aquilo que vai ser externado, é aquilo que vai ser dito. E vai ser dito com naturalidade, não vai ser dito assim de uma maneira forçada, é o que vai sair. E o que sai revela aquilo que a gente tem no coração. E o rebelde vai mostrar a rebeldia dele através das suas palavras. Isso nós já vimos há 15 dias atrás, quando ministramos sobre esse tema pela última vez. Nós começamos a ver as manifestações da rebeldia do homem através da razão e sentimos a direção do Senhor de passar rapidamente sobre o que passamos para chegarmos praticamente à conclusão desse ponto. Nós vimos que quem não reconhece a autoridade dirá palavras injuriosas, ofensivas, e tais palavras brotam do seu raciocínio e da sua razão. Nós vimos que Cã tinha razões para falar mal de seu pai, porque Noé estava nu, embriagado, no meio da sua tenda. Miriam falou mal de Moisés, seu irmão, e ela tinha uma razão, porque eles se casaram com uma mulher etíope. E assim vimos que aquele que se sujeita à autoridade, entretanto vive sob a autoridade e não com a razão. Porque existem N razões para eu e você não obedecermos à autoridade. Nós vimos o caso de Corá e o seu grupo de 250 líderes. Estavam cheios de razões para se rebelarem contra Moisés e Arão. E vimos também que palavras injuriosas geralmente são produzidas pelo raciocínio. Datã e Abirão, que fizeram parte do grupo que se rebelou contra Moisés e Arão, tinham razões ainda mais fortes para dizerem a Moisés o que está registrado no verso 14. Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Eles haviam sido convocados para ir ter com Moisés, e eles disseram: não vamos falar com você não. Mandaram esse recado. Quanto mais eles raciocinavam, mais fortes razões eles tinham para desconfiar de Moisés. Desconfiar que Moisés não era quem parecia ser. As pessoas que não conhecem a Deus, que vivem no mundo, vivem segundo a razão. Se agirmos somente pela razão, nós seremos iguais aos que são do mundo e que não conhecem a Deus. O mundo inteiro age e reage com base no seu raciocínio.
Nós vimos em segundo lugar que seguir o Senhor exige libertação da razão. E nós perguntamos, o que governa as nossas vidas, a razão ou a autoridade? Quando uma pessoa é iluminada pelo Senhor, dissemos naquela ocasião, ela fica cega com a sua luz e a sua razão é colocada de lado. Os irmãos conhecem bem a história do apóstolo Paulo, que quando teve um encontro com Deus, com o Senhor Jesus, ele ficou cego literalmente, tamanha a luminosidade, o esplendor e a glória revelada a ele da pessoa do próprio Senhor Jesus. Ele ficou cego sobre aquela grande luz na estrada de Damasco e deixou de guiar-se pela sua razão. A experiência e aquele encontro foi maior do que a sua razão. Moisés jamais arrancou os seus olhos, não obstante ele agia como se estivesse cego. Ele não agiu segundo o seu raciocínio. De acordo com o seu raciocínio, ele não sabia falar, e ele fez tudo para não falar. De acordo com o seu raciocínio, aliás, ele usou inicialmente várias razões para não fazer o que o Senhor o estava chamando a fazer. Mas depois ele se entregou totalmente e aí não discutiu mais, só obedeceu. Ele tinha seus argumentos e suas razões, mas em obediência a Deus ele vivia acima da razão. Não dá para fazer a obra de Deus e viver com a razão. Eu não estou dizendo que as coisas que Deus determina não devem ser motivos de eu não posso pensar, mas eu não posso discutir, eu não posso racionalizar algo que Deus me diz para eu fazer, senão eu não vou fazer. Aqueles que estão sob a autoridade de Deus não vivem segundo a vista. Quem serve a Deus deve libertar-se da vida da razão. E a razão é a primeira causa da rebeldia. Eu não disse que uma das maiores manifestações é a razão. A maneira mais natural das pessoas manifestarem rebeldia é através de palavras, mas a causa dela usar as palavras para expressar a sua rebeldia é a razão. Não haverá nenhum controle sobre as nossas palavras se primeiro não resolvermos totalmente o problema da razão. Se uma pessoa não for libertada pelo Senhor da razão, da escravidão da razão, mais cedo ou mais tarde ela dirá palavras ofensivas à autoridade. Parece fácil falar sobre libertação da vida da razão, mas não é uma coisa fácil. Nós raciocinamos e racionalizamos desde a nossa infância até a idade adulta, desde o nosso estado de incredulidade até o presente momento, nós usamos a razão para N coisas. E o princípio da nossa vida é o raciocínio. Como então acabar com isso? Para tanto é necessário sacrificar a própria vida da carne, porque a razão tem muito a ver com o seu ego, com o seu modo de pensar, com o seu modo de agir, de proceder. Por isso há duas categorias de cristãos: aqueles que vivem no nível da razão e aqueles que vivem no nível da autoridade. Os que vivem no nível da razão vão racionalizar tudo que ouvem à luz do seu achômetro, da sua razão.
Os outros vão viver no nível da autoridade. Deus falou e acabou. Não se discute. Algum tempo atrás, eu falei sobre isso e pedi ajuda dos irmãos para me lembrar de algo que eu era muito novo quando me falaram. Eu nunca me esqueci disso, embora eu não saiba dizer exatamente. Diz que ordens não se discutem, mas obedecem. E tem um outro negócio, como é que é? Quem for, tiver juízo, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O fato é que realmente ordens não se discutem. E se você é sábio, você vai obedecer, a menos que você deixe de estar debaixo daquela autoridade. E você pode escolher. Existem certas circunstâncias que você não tem como fugir. E até por conveniência você se sujeita. Mas nós vimos que a sujeição, a obediência, a autoridade não é uma coisa externa, mas é algo do coração, senão ela não é a submissão e a obediência que as Escrituras ensinam que eu devo ter em relação a Deus e àqueles que estão debaixo, estão sob a autoridade dele, que exerce a autoridade sobre nós. Então nós devemos perguntar: onde estamos vivendo? Nós estamos vivendo no nível da razão ou no nível da autoridade? Quando recebemos uma ordem de Deus, será que paramos para examinar a questão, para ver se há motivos suficientes para fazer aquilo? Se agirmos assim, nós estamos mostrando que estamos andando pelo princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os irmãos sabem que quando o homem pecou, ele adquiriu um conhecimento. Mas o conhecimento que ele adquiriu não foi de Deus. É o conhecimento humano. É a capacidade de ver e raciocinar no nível puramente humano. O fruto desta árvore tem governado os nossos negócios pessoais, até mesmo as coisas que Deus já determinou, já disse como elas devem ser. Nós estamos examinando e ver se é realmente assim. Nós pensamos por Deus e decidimos até o que Ele deveria pensar quando agimos assim. Nós temos que convir que este é um princípio de Satanás. Porque, na realidade, foi isso que ele inculcou na mente de Eva e do homem também. Com a promessa de que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus. E quando nós agimos de acordo com a nossa razão, nós estamos agindo como quem quer ser igual a Deus. Então não pode haver mistura de razão e obediência. Se eu buscar uma razão, eu terei razão para não obedecer. Se alguém deseja aprender a obediência, então tem que deixar de lado a razão. Ou nós vemos pela autoridade de Deus, ou pela razão humana. Mas é impossível viver sobre ambas. A vida do Senhor Jesus foi totalmente acima da razão. Que razão haveria para a desgraça que caiu sobre ele? Por que desgraça? Vocês podem imaginar uma pessoa mais aviltada, mais humilhada, mais vilipendiada, mais achincalhada, mais ofendida.
levando em consideração que ele não tinha feito nada, não havia nenhuma razão para ele estar sofrendo aqui. Tudo ele fez por amor, tudo ele fez em obediência ao Pai. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu como a pessoa mais vil, mais miserável, mais indigna. Isaías descreve o sofrimento de Jesus como aquele de quem os homens escondem o rosto e de quem não se fez caso algum. Mas ele submeteu-se à autoridade de Deus. Ele reconheceu naquele que o julgava, tinha poder para julgá-lo, no caso de Pilatos, quando este questionou sobre a sua autoridade para condená-lo e para libertar. Jesus deixou claro que para ele, que nenhuma autoridade ele teria se do alto não fosse dada a ele aquela autoridade. E Jesus se curvou diante da autoridade de Pilatos. Ele não argumentou, ele não perguntou por quê, ele só obedeceu ao Pai e àqueles que estavam em posição de autoridade sobre ele. Ele podia ter se defendido, ele podia ter argumentado, mas aí nós não seríamos como somos hoje, salvos pela fé, pela graça, mediante a fé nele. Viver sob o domínio da razão é muito complicado. É complicado. Toda racionalização é complicada. Envolve N questões, envolve N pontos de vista e N ângulos que devem ser examinados. Agora você pense nas aves dos céus, nos lírios do campo. Com que simplicidade eles vivem. Quem obedece tem uma vida descomplicada. Quem é rebelde tem uma vida complicada. Ele luta o tempo todo, argumentando e tentando se explicar, tentando se justificar. Quem obedece não precisa explicar nada, simplesmente obedece. Quanto mais nos submetermos à autoridade de Deus, mais simples nossas vidas vão tornar. Terceiro ponto. Até aqui foi o que nós já tínhamos visto. Agora é o que ainda não vimos. Terceiro, Deus jamais argumenta. Em Romanos 9:11, o apóstolo Paulo provou aos judeus que Deus também chamou os gentios. Ele dá a entender que dos descendentes de Abraão, só Isaac foi escolhido. E de Isaac, só Jacó foi escolhido. Abraão não teve só Isaac. Ele teve muitos outros filhos. Com Quetura e também de Agar. Isaac teve Jacó e Esaú, mas só Jacó foi escolhido. Portanto, se tudo é de acordo com a eleição de Deus, por que ele não deveria escolher os gentios? Essa é a colocação do apóstolo Paulo. O texto diz assim, Romanos 9:11 e 12. Todavia, antes que os gêmeos de Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas
por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então vamos aí, se você está com a Bíblia aberta, e eu espero que você esteja, nós deixamos de colocar os textos bíblicos aqui para você trazer sua Bíblia, porque as pessoas não estavam mais trazendo a Bíblia, então agora você tem que trazer a Bíblia. Você deve trazer a Bíblia e você deve estar com ela aberta aí. Romanos 9, 11 e 12. Vamos, nesse texto, versos 11 e 12, nós temos um parêntese aí, que é a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse não por obras, mas por aquele que chama. Mas o texto sem esse parênteses ficaria assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então, isso foi dito a Rebeca. Antes que eles nascessem, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. O que contrariava a razão, contrariava os costumes e os hábitos que tinham desde a antiguidade. Olhando com os olhos da razão, nós supomos que Deus amou o Jacó traiçoeiro e rejeitou o honesto Esaú, porque Esaú passa como o bonzinho, como que faz tudo direitinho, e Jacó é aquele cara torto, que fez as coisas erradas. Isso a lógica do nosso raciocínio. O verso 13 do capítulo 9 diz assim: como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A rejeição não quer dizer que ele mandou Esaú os quintos dos infernos, não. Simplesmente ele não foi a pessoa que ele quis eleger para realizar o seu propósito. E ele tem todo o direito de fazer isso. E teve, tem, e terá sempre esse direito. Essas coisas não se discute, não se argumenta, não se procura uma razão para isso. Quem sou eu para questionar Deus? Ele escolheu um e não escolheu o outro. Aqui não está falando de escolher para a salvação e para a perdição. Aqui está falando de escolher para um propósito que ele tinha que realizar através do povo, da formação do povo de Israel, através de quem haveria de vir o Messias, o seu filho, quando este se fizesse carne. Então, quem somos nós para argumentar com Deus? Ele é Deus e tem autoridade para fazer o que ele deseja. Nós não podemos servi-lo de um lado e exigir do outro a revelação dos seus motivos. Por que você está agindo assim? O homem não pode dizer isso para Deus. Eu lembro que quando eu era criança, eu já disse para vocês, minha mãe teve 2 filhos, passaram-se mais ou menos 11 ou 12 anos e veio o Paulo, esse fala com vocês. Depois veio o meu irmão logo a seguir, ele já é falecido. E depois passaram-se mais uns 10 anos e veio a última, que é a minha irmã caçula. Mas quando eu vim 10 anos depois dos meus primeiros 2 irmãos, minha mãe já não estava mais com o mesmo gás que ela tinha quando teve os 2 primeiros filhos. E com eles, ela foi muito rígida. E meu pai também. Mas, quando eu nasci,
ela já estava com o coração mais mole. Eu fui um filho assim que eles estavam querendo muito, que finalmente veio. Então foi muito paparicado. E eu acho que ela não, já estava muito mole. Eu aprontava que a não poder mais. Mas minha irmã já era adulta, tinha uns 7, 8 anos quando essas coisas aconteciam mais. E minha irmã já era quase adulta, acho que sim. E ela, apanhei dela adoidada. Aprontava, ela me levava para um banheiro que tinha lá, que estava banheiro grande, enorme, e ela me fazia sentar no colo dela, deitar no colo dela, deitar de bruços assim, e ela batia mesmo com chinelo, como tinha na mão. Mas eu, para tentar atenuar a raiva que ela estava na hora, né, para me bater, então eu ficava tentando conversar e dizer, me explica por que você vai me bater. E eu tinha que encontrar uma explicação. Mas o que eu queria é ganhar tempo. Eu queria que a raiva dela fosse esvaecendo, para quando ela batesse, não batesse com tanto, nem com tanta raiva. E eu enrolava o máximo que eu podia, e às vezes ela ouvia, até certo ponto. Depois ela descia o bambu mesmo, não tinha jeito. Mas eu não posso argumentar com Deus, né? Nós não podemos dizer quais são suas razões para fazer isso. Ele não tem que dar satisfação nenhuma para mim, nem para você, nem para ninguém. Então, se quisermos servir, nós não devemos argumentar. Todos que se encontram com Deus têm que julgar a razão fora. Temos que permanecer tão somente no solo da obediência. Nós não devemos interferir através dos nossos argumentos. Eu posso pedir a Deus, eu posso suplicar a Deus para agir, operar, ou para Ele fazer algo que eu desejo que Ele faça, mas é só o que eu posso fazer. Eu não posso aconselhar a Deus, olha, eu acho que o Senhor não fez muito legal agir dessa maneira, não foi legal. Eu sugiro que o Senhor faça dessa maneira. Isso é criancice, isso é falta de conhecimento de Deus. Deus diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso nós devemos adorar a Deus, e Ele jamais argumenta, Ele simplesmente faz o que Ele deseja fazer e ponto final. Ele é o Deus da glória. Por isso não há uma razão plausível para as decisões e escolhas de Deus. Romanos 9, 16, 18 diz, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Nós observamos que inicialmente o coração de Faraó endureceu-se em relação aos pedidos que Moisés reiterava. Mas chegou um momento que não, foi Deus mesmo que endureceu o coração de Faraó. Primeiro ele endureceu o seu coração, depois Deus endureceu o coração dele. Endurecer o coração de alguém não significa fazê-lo pecar. Faraó não foi induzido a pecar, mas simplesmente Deus desistiu dele. Nós
nós temos um texto em Romanos 1, 24, 26 e 28, que diz que Deus entregou, por isso Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Versículo 26. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E o verso 28 diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Agora, voltando ao verso 24, diz assim: por isso Deus os entregou a impureza. Agora, foi Deus que os fez praticar a impureza? Não, o texto diz: segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Deus simplesmente deixou que eles fizessem o que eles queriam fazer. Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Deus deixou que simplesmente eles dessem largas aquilo que eles tinham no coração. Aqui diz: para a degradação do seu corpo entre si. Aqui está falando de relações homossexuais. O verso 23 diz que por causa disso Deus os entregou. E quando diz que os entregou a paixões vergonhosas, porque eles tinham no coração. O verso 28 diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles recusaram o conhecimento de Deus, eles se abstiveram do conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável. Disposição mental de quem? Destes mesmos homens, para praticarem o que não deviam. Voltando a Romanos, prevendo as objeções que certamente se levantariam, Paulo disse: mas alguém de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Nós temos que concordar que o raciocínio é algo muito forte. O apóstolo reconhece a força de tal argumento. Esse que acabamos de ler no verso 19. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas no verso 20 ele diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Ele não responde ao argumento deles, mas pergunta: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Paulo, cheio do Espírito de Deus, não questiona, não argumenta, não argumenta. Ele simplesmente pergunta: quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Ele não diz o que você diz, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Quando Deus exerce autoridade, Ele não precisa consultar ninguém. Ele não precisa procurar aprovação. É um texto de Romanos que diz quem foi o seu conselheiro. Aliás, é isso? Deixa eu ver se é Romanos 12. Romanos 11. 38, por aí. 11, 19, 20. Não, pastor, é lá depois do 38. É 11, exato. Tá. 33, começa. 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos.
Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ninguém ensinou nada para ele. Ele é autossuficiente. E ele não busca nem precisa de conselho nem aprovação de ninguém. Ele simplesmente exige que se obedeça à sua autoridade. Ele simplesmente exige que se reconheça que o que vem de Deus, que vem dele, é coisa boa. Já temos martelado nisso aqui. Por que tantos mandamentos? Por que as ordens? Por que a aparente restrição? O propósito é nos preservar, é nos proteger, é nos guardar e de nos levar ao caminho que Ele planejou para mim e para você, para que então, através da obediência, nós possamos ser abençoados. A obediência não é um capricho de Deus. Vocês vão me obedecer, então eu vou abençoar vocês. O que Ele quer que a gente faça é aquilo que vai abençoar. Em outras palavras, não é uma questão de capricho, é uma questão de fazer aquilo que é certo, aquilo que é direito, porque é isso que vai trazer bênção para a vida da gente. E além, extrapolando a questão de coisa certa ou errada, e quem é que tira a tema disso é a Bíblia mesmo, existem coisas que Deus faz na minha vida e faz na sua, que não cabe a mim nem a você discutir. Por que foi assim? Não tem explicação. Por que não foi de outra maneira? Não tem explicação. Eu tenho que confiar que o que Ele fez é bom e eu tenho que aceitar. Agora, não é um aceitar relutante, questionando, é aceitar numa boa. Os homens sempre gostaram e gostam de discutir. Se nós fôssemos perguntar, você já perguntou isso? Por que razão eu fui salvo? Eu nunca quis nem pensar nisso. Porque se eu fosse pensar nisso, eu diria que eu seria o mais indigno, como Paulo disse, eu também diria, sou o mais indigno dos pecadores. Então eu diria, não tem nenhum merecimento. Você não sabe por quê, nem como, nem de que maneira Ele escolheu você. Ele te encontrou. Eu sei que muitos oraram por mim, meu pai já tinha se convertido quando eu nasci. Ele se converteu 2 anos antes de eu nascer. E eu sei que ele começou a orar por mim, já pensando nisso, pedindo a Deus para eu ser dele, conhecer. Mas não existe explicação. Por que eu nasci naquela família? Por que eu nasci nessa família a qual eu pertenço? Não tem explicação. Se você entrar por aí, você vai ficar maluco. Porque a mente humana, basta você ficar maluco mais rápido ainda se você começar a pensar como é que começou tudo. Não tem explicação. Ele simplesmente disse, eu sou. Não tem princípio nem fim de dias. Eu sou o primeiro e o último. E acabou. Agora vai pensar, vai começar a racionalizar, você vai ficar maluco. Eu já tentei fazer essas coisas. E eu parei. Porque você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que crer no que a Bíblia diz. Vivem procurando teorias para explicar a formação do universo. E a Bíblia é simples e diz que tudo foi feito por meio da sua palavra.
que as coisas não foram feitas por aquilo que aparenta ser, mas por meio da sua palavra. Ponto final. Eu estou vendo todo mundo correndo atrás aí de respostas que nunca vão ter, porque a Bíblia diz que o universo foi criado do nada. Deus disse, seja assim, foi assim, pronto. Eu e você não lutamos para ser salvos. Simplesmente fomos. E se eu quiser buscar razões, não há razão. Logicamente, quem viveu uma vida aparentemente correta, certinha, devia ir para o céu. Mas a Bíblia diz, à luz da Bíblia, que essa pessoa, se ela não receber Jesus, ela vai para o inferno. E outro que transgrediu a vida inteira, mas antes de morrer, ele teve um encontro com Deus, Deus teve misericórdia dele, ele confessou a Jesus, e à luz da palavra ele vai para o céu. Tem lógica isso? Não tem. Mas ele diz como é que a pessoa pode ser salva, é através do seu filho, é através da morte dele na cruz, e não tem outro caminho. E não adianta querer discutir. É assim, pronto. Ou você aceita isso, ou então não tem salvação para você. O oleiro tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso lindo e o outro para ser usado para fins corriqueiros. É uma questão de autoridade, não é uma questão de raciocínio. Se a Bíblia fosse um livro de argumentos, então poderíamos discutir tudo. Para concluir, em Romanos 9, Deus abre uma janela do céu e nos ilumina, não para argumentar conosco, mas para nos fazer uma pergunta. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Que nós não façamos isso nunca mais. Que não busquemos razões para obedecer a Deus e para obedecer àqueles que estão em posição de autoridade sobre nós. A autoridade também poderia questionar por que Deus me escolhe para ser autoridade. Não sei. Você escolheria um Pedro da vida? Um João? Só falando dos apóstolos. Tendo em vista toda a cultura que você tem hoje, todo o conhecimento que você tem, você escolheria alguém que é semi-analfabeto para ser um dos apóstolos? Como foi o caso de Pedro, Tiago, João? Eu não escolheria, não. Você escolheria? Se você for usar a razão, você não escolheria. Jesus escolheu. Você escolheria Judas para participar do grupo dos apóstolos? Por que ele escolheu? Eu não sei, mas não foi escolhido para a bênção, foi escolhido por mal. Agora não quer dizer que Deus determinou que seria isso. Simplesmente separou alguém que tinha um coração que era do jeito que era o coração de Judas e Paulo. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Peça a Ele que remova toda a argumentação da sua vida e que eu e você jamais questionemos a Deus quanto às suas razões para Ele agir assim como assado.
Peça a Deus que dê a você um coração quebrantado, humilde, sensível a Ele, e que você tenha consciência o tempo todo de que Deus é bom. Deus é sempre bom. E tudo que Ele faz é bom. Que Ele nos dê um coração obediente e temente a Ele e às autoridades que Ele tem constituído sobre nós.